Lá, hoje a gente vai dar uma olhada juntos em alguns trechos do Anarquia RPG Livro Negro.pdf. É um sistema de RPG brasileiro, né? E já começa com uma nota do autor bem interessante. Sim, ele mesmo diz que o livro é um exagero, né? Porque tenta cobrir muita coisa. Cibernéticos, magia, superpoderes, veículos... É bastante coisa junta. Exato, uma mistura em tanto. Então a nossa ideia aqui é tentar, destrinchar um pouco isso, né? Entender qual é a essência do Anarquia RPG, as mecânicas principais, a filosofia do jogo. E essa flexibilidade toda que ele parece prometer. Tipo, para jogar algo mais realista ou totalmente fantástico. Vamos ver como isso funciona na prática. E a estrutura do livro meio que já aponta para isso, né? O capítulo 3 vai direto para o combate e para o básico ali do arsenal. Isso. Mas aí tem o capítulo 4, que é quase um atalho, né? Com regras bem mais simples para quem quer começar logo. E depois o 5 expande todo de novo, com as regras avançadas que dão essa versatilidade toda que a gente falou. E não dá para esquecer dos apêndices. Tem muita coisa ali. Animais, armas, implantes, artefatos, criaturas, NPCs prontos, veículos. É bastante material de apoio. Reforça essa ideia de ser um sistema bem amplo. Com certeza. Bom, vamos então para o coração da coisa. As mecânicas. Como o tempo funciona no jogo? Me pareceu um ponto central. Ele é dividido assim. Tem a ação, normalmente são 2 por turno para cada personagem, e o turno, ou rodada, é quando todo mundo age seguindo a ordem da iniciativa. 2 ações por turno, ok. E que tipos de ação existem? Tem a ação de ataque, que cobre artes marciais, arremesso, armas brancas, disparo, o básico de combate. Aí tem uma bem interessante, a ação total. Ação total. Como funciona? O personagem gasta 1 ponto de coordenação, o CD, que é para mira e tal, ou 1 ponto de vontade, VT, que é mais para o esforço mental, para ganhar um bônus gigante de plus 12 num teste. Nossa, plus 12. Isso muda o jogo. Muda mesmo, é um baita bônus, mas tem custo, né? Aí tem também a ação lenta, que demora vários turnos, tipo fazer primeiros socorros, procurar algo na mochila. Entendi, coisas que levam mais tempo. Isso. E as ações instantâneas, que são quase de graça. Falar uma frase curta, largar um item, pode fazer até 2 por turno sem gastar as ações principais. Legal. E a iniciativa, como define quem age primeiro? Começa com o valor fixo da raça. Humanos, por exemplo, têm base 8. Aí pode ter bônus ou penalidade de outras coisas. E se empatar? Desempata pela destreza, a DS. Se empatar de novo, aí vai para inteligência, IT. E claro, tem versão simplificada e avançada para isso também. Sempre essa dualidade. Faz sentido. E os testes em si? Você mencionou que usa só D6, né? Só D6. O teste básico é bem direto. Pega o atributo ou habilidade e subtrai a soma de 2 D6. E o resultado? Positivo é sucesso. 0 ou negativo, falhou. Em disputas, tipo ataque contra defesa, os 2 rolam. Maior resultado ganha. Se empatar, geralmente quem está defendendo leva melhor. Ok, bem direto mesmo. E a criação de personagens? Como ela abraça essa mistura toda? Começa com os atributos primários, que são meio padrão. Força, destreza, vigor, inteligência e carisma. FR, DS, VG, IT, AC. O clássico. Isso. Mas aí vem os secundários, que dão tempero. Fadiga, FD, a coordenação, CD, que a gente já falou, pontos de vida, PV, vontade, VT e simpatia, SP. Essa última para interações sociais, bônus e tal. Interessante esses secundários. E a personalização vai além disso, imagino. Além. O sistema de modificadores é um dos pontos altos, eu acho. É um sistema de pontos, sabe? Para adicionar características únicas. Positivas? Tipo o quê? Ação extra, cicatrização mais rápida, sentido aguçado, até psiquismo, tipo telepatia ou psicocinese. E tem até virtudes, caridade, justiça, prudência, que podem ter efeito mecânico e narrativo. Virtudes e pecados como mecânicas? Que diferente. E as negativas, o que tem? Trazem os problemas, né? Pode ter amnésia,
um código de conduta que restringe o personagem, um inimigo declarado, ou os pecados capitais mesmo. Ira, preguiça, gula. Isso influencia muito como se joga o personagem. Dá para criar uns personagens bem complexos com isso. Com certeza. E para completar tem as habilidades, as Hs, divididas em naturais, tipo corrida, escalada, coisas que quase todo mundo faz. HN, né? Isso, HN. Depois as treinadas, HT, tipo lábia, armas brancas, esquiva, que exigem treino. E as aprendidas, HA, que são mais especializadas, medicina, computadores, sobrevivência. E como distribui pontos nisso? Depende do nível do personagem. Um tipo mais comum, pária, recebe menos pontos que um herói ou vilão. Guia um pouco o conceito, sabe? E essas habilidades dão bônus nos testes, geralmente uma fração do valor dela. Entendi. Passando rapidinho pelo combate. Como funciona dano e resistência? Você falou dos tipos de dano. Sim, tem contusivo, cortante, perfurante e energia. A resistência do alvo, a RT, diminui o dano, mas não igual para tudo. Como assim? A RT base funciona total contra contusão, mas contra corte só vale metade. Contra perfuração, só 25%. E contra energia, tipo laser, só 12,5%. Tenta simular como a armadura reage, né? Ah, interessante essa granularidade. E tem mais regras de combate? Tem sim. Regras para ferimentos mais graves, para dor, atordoamento, até coma. E defesa passiva para escudos é bem detalhado se você quiser usar tudo. E você mencionou veículos e qualidade de itens também. Pois é. Tem estatísticas para veículos tipo estrutura, que é como se fosse uma vida gigante, velocidade, tripulação. E os itens têm nível de qualidade que afeta a durabilidade, bônus. Aí entra desgaste, manutenção. Mais camadas de detalhe. Bastante coisa. E a evolução? Como os personagens melhoram? Tem opções também? Tem, claro. Segue a filosofia do sistema. Tem a forma bruta, que é basicamente comprar pontos de atributo ou habilidade com experiência, a Exê. Custa um tanto lá. Direto ao ponto. Ou então pode evoluir por níveis de profissão. Cada nível tem um custo fixo de Exê, que varia. Profissões mais prestigiadas custam mais caro para subir de nível. Ah, legal. E a Exê vem de onde? Missão. Vem de missão, de boa interpretação, participação na sessão, tempo de jogo, até por viagem perigosa. Várias fontes. Ufa! Parece bem completo, talvez até um pouco intimidador com tanto detalhe, não? É aí que entra o capítulo 4 de novo, aquele que a gente falou lá no começo. Ele serve como um respiro. Traz alternativas simplificadas para quase tudo. Raças, atributos, habilidades, iniciativa, até evolução e armas. Então dá para escolher o nível de complexidade. Exatamente. Anarquia RPG parece ser isso, uma caixa de ferramentas bem grande. Você pega as ferramentas que quer usar para o seu jogo. Quer detalhe? Tem. Quer algo mais rápido? Também tem. Faz todo sentido. É um sistema que claramente abraça a customização, mas não fecha a porta para quem prefere algo mais direto. Essa dualidade é talvez a maior força dele, e a quantidade de regra opcional é enorme. Magia, psiquismo, cibernéticos, combate em massa. É isso aí. O que deixa a gente pensando, né? Com essa mistura toda de gêneros dentro do mesmo guarda-chuva, medieval, cyberpunk, sobrenatural, pós-apocalíptico, qual seria a combinação mais inesperada de habilidades, modificadores e regras de cenário que poderia gerar uma história realmente única e surpreendente nesse universo anarquia? Nossa, boa pergunta para deixar no ar. Combinações realmente malucas devem ser possíveis. Fica aí a reflexão. Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada por aqui. Hoje a gente vai dar uma olhada num sistema de RPG brasileiro, o Anarquia RPG. Vamos focar no material chamado Jogo Rápido. Isso aí. Esse jogo rápido é tipo a porta de entrada para o sistema, né? Para apresentar os fundamentos. Exato. E a promessa é grande. Eles falam em um sistema super versátil, talvez até o mais versátil já criado.
E tudo rodando com só 2 dados de 6 lados, 2d6. Uma proposta ousada, sem dúvida. Usar só 2d6 para tanta coisa. Pois é. Então, nossa missão aqui é tentar destilar a essência do Anarquia RPG a partir desse material. Qual a filosofia, como funcionam as mecânicas básicas, enfim, entender o que ele oferece para quem busca uma introdução rápida. Vamos nessa? Vamos lá. Para começar, tem um lema forte que eles usam. Se pode imaginar, pode jogar. Isso parece vir sustentado por 3 regras invioláveis, né? Isso, são regras bem diretas. A de ouro, que é a diversão acima de tudo. Essencial, né? Fundamental. Depois a de prata, sem contato físico simulando ações. Importante para segurança e conforto. Sim, para manter o respeito na mesa. E a de bronze, imaginação sem limites. Essa abre muitas portas, eu acho. Com certeza. Deixa a base bem clara logo de cara. E essa ideia de versatilidade, como eles trabalham isso, você mencionou que eles diferenciam de genérico, né? Exato. É um ponto interessante que o material levanta. A ideia não é ser um sistema sem sabor, assim, genérico mesmo, mas sim conseguir acomodar elementos bem diferentes, tipo magia, tecnologia, poderes sobrenaturais. Ah, tudo junto? Potencialmente na mesma campanha, de forma harmônica, usando uma base de regras coesa, mas com regras específicas para cada um desses elementos, sabe? Para não ficar aquela coisa aguada. Entendi. E essa base coesa é a mecânica de 2d6 que a gente falou, mas tem um detalhe ali que me chamou a atenção. O 6 no dado contando como 0 nos testes de atributo ou habilidade. Isso é diferente. Sim. Isso cria uma curva de resultados bem particular. Não é como um D20, por exemplo. Você tem mais chance de tirar resultados ali no meio, entre 1 e 9. Concentra mais no meio. Isso. Mas ainda tem a chance do 0, né? Se tirar 2 6 é um 0. E o máximo é 10 com 2 5. O cálculo é subtrair o resultado dos dados do valor que você está testando. 0 ou mais passou. Entendi. Então mexe na probabilidade, dá um feeling diferente para o teste. Exatamente. E um detalhe importante. Para dano e para calcular efeitos, aí o 6 vale 6 mesmo. Mantém a força quando precisa, né? Faz sentido. E a estrutura do jogo em si, no turno de um personagem, é simples também? Pelo jogo rápido parece que sim. A estrutura inicial é bem direta. 2 ações por turno. 2 ações. Dá para fazer o quê? Bom, atacar, defender, usar um poder ou até ações livres, tipo se mover um pouco. O foco inicial é em 5 atributos primários: força, destreza, vigor, inteligência e aparência carisma. O quinteto clássico, de certa forma. Isso. E os pontos de vida são simples. Vigor multiplicado por 2. PV igual a VG vezes 2. Bem rápido para calcular. Falando em rápido, e criar um personagem? O material cumpre a promessa de ser jogo rápido no início também? Parece que sim. Tem o método básico, onde a gente distribui 40 pontos entre esses 5 atributos, tem um mínimo de 4 e máximo de 10 em cada. Ok, um point buy simples. Exato. Mas para quem quer ir ainda mais rápido, eles oferecem arquétipos prontos, tipo equilibrado, marombado, nerd. Já vem com os pontos distribuídos, é pegar e jogar. Isso facilita muito para iniciantes, né? Com certeza. E a evolução depois é com pontos de experiência, ganhos por participar, interpretar bem, sucesso na missão, o padrão esperado, mas funcional. Legal. Agora, uma coisa que me deixou curiosa foi a flexibilidade que eles mencionam nos níveis de regras. Simplificado, básico e avançado. E dizem que personagens com níveis diferentes podem jogar juntos. Isso é bem interessante. Parece ótimo, né? Mas na prática, será que isso não complica um pouco? Pro mestre gerenciar ou talvez criar desequilíbrio entre os personagens? Olha, essa é uma pergunta muito boa. O jogo rápido menciona isso como uma das forças do sistema. Essa modularidade. Permite que um jogador mais casual use só o básico, enquanto o outro que gosta mais de regras pode usar coisas avançadas, como profissões detalhadas. E eles coexistem na mesma aventura? Aparentemente, sim. O guia rápido foca no básico, claro,
mas ele sinaliza que o livro de regras completo deve detalhar mais como gerenciar isso, e expande muito as opções, com psiquismo, combate avançado, cenários prontos. Então a ideia é que a estrutura permite, mas o como fazer funcionar fica mais para o grupo e para o mestre definirem juntos, talvez. Provavelmente, exige uma certa conversa na mesa para alinhar as expectativas e como usar essa flexibilidade toda. Mas o potencial é interessante. Faz sentido. Então, para a gente fechar essa parte mais básica, o que é mesmo essencial para começar a jogar Anarquia RPG usando só esse guia rápido? Bom, segundo o próprio material, o guia claro, ou o livro completo se tiver, um mestre ou narrador para conduzir a história. O grupo de jogadores, né? Sim, o grupo, fichas de personagem, que podem ser bem simples no começo, 2 dados de 6 lados para cada um pelo menos, e, óbvio, uma aventura, uma história para jogar. Perfeito. Então, recapitulando rapidinho. Anarquia RPG se apresenta como um sistema brasileiro com foco forte em versatilidade e criatividade. Mecânica central no 2d6, com aquela regra curiosa dos 6 valendo 0 para testes. Isso, e as regras invioláveis para guiar a experiência na mesa, focando na diversão e imaginação. E essa flexibilidade notável que permite misturar níveis diferentes de complexidade de regras na mesma aventura. Exatamente. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão para quem está ouvindo, né? Algo que o jogo rápido introduz, mas não aprofunda tanto. Qual seria? Como será que essa coexistência de regras simplificadas, básicas e avançadas realmente funciona na prática, numa mesa real? Que dinâmicas isso cria? Que desafios ou até que oportunidades inesperadas essa flexibilidade toda traz para quem narra e para os diferentes estilos de jogadores que podem estar juntos ali? Fica aí uma questão para pensar. Olá! Hoje a gente vai explorar um material, assim, bem específico e que parece muito rico. São trechos do Anarquia RPG Livro das Profissões. É um guia com, olha só, mais de 99 opções de carreira para os personagens nesse sistema. A ideia aqui é tentar entender como essas profissões funcionam, sabe? O que torna elas especiais e como elas acabam moldando a experiência de jogar Anarquia RPG. Exato. E o material coloca as profissões mais ou menos como as classes em outros RPGs, né? É a identidade ali do personagem, guerreiro, mago, esse tipo de coisa. A progressão rola por níveis, acumulando pontos de experiência, o ISP, que se ganha nas aventuras. Mas assim, tem umas camadas a mais aí que são interessantes. Uma dessas camadas que chama logo a atenção é essa organização por níveis de prestígio. Tem sem prestígio, comuns de prestígio, aí sobe para elevado prestígio e alto prestígio. Isso não é só um nome bonitinho, né? Qual é a função dessa hierarquia toda? Não, de jeito nenhum é só nome. Essa estrutura tá ligada diretamente ao equilíbrio do jogo e, como você consegue mais poder. O livro deixa bem claro. Para pegar profissões mais parrudas, não basta só juntar XP. O mestre do jogo ele é incentivado a criar obstáculos narrativos mesmo. Coisas como jornadas específicas, treinamento duro, testes, provações, para justificar o acesso, sabe? E tem mais. Existe um custo em pontos de privilégio para cada profissão. Funciona meio como um freio para a coisa não sair do controle. Então a própria história e o que o mestre decide fazer viram parte da mecânica para evoluir. Interessante. E esses pontos de privilégio, eles funcionam como um recurso limitado? Para definir quantas profissões de elite um personagem pode ter, talvez? É bem diferente de só gastar espena. Exatamente. E aí, se a gente olha para a base, para as profissões sem prestígio, temos coisas como arruaceiro, sobrevivente, pungista, parecem bem pé no chão mesmo. Cada uma com suas habilidades ali listadas, né? HN, HT, HA, talvez habilidade natural, de trapaça, acrobática, algo assim. E uma progressão de nível definida. Isso, são os começos mais humildes, digamos. Aí subindo um degrau, nas comuns a gente já acha o bruxo. E aqui a coisa parece que complica um pouco mais, né? Pois é. O bruxo é um bom exemplo. Ele faz um pacto, um tal de ritual kármico.
Basicamente, ele está negociando a alma em troca de poder arcano. E isso não é só um detalhe de história, não. Isso define o acesso dele às trilhas de bruxaria, tipo dominação ou metamorfose, cada uma com poderes temáticos. É um exemplo claro de como a mecânica e a narrativa já se amarram desde cedo para algumas profissões. Tem até umas variações específicas de cenário, como a Bruxa do Lodo lá de Narim, que usa rituais para se manter jovem. Entendi. O pacto vira um motor para a história, não é só um botão que você aperta para ganhar poder. Faz sentido. Agora, vamos para as de prestígio. A lista que o material traz é enorme, né? Mas, em vez de ficar listando tudo, que tal a gente focar em alguns exemplos que mostrem bem essa variedade de ideias? Pensei aqui no bardo, no guerreiro elementar e nos cavaleiros. Eu vi que eles podem montar até ursos gigantes. Isso foge bastante do comum, né? Nossa, ótimas escolhas para mostrar a diversidade. O bardo, por exemplo, não é só um músico ali de fundo. As canções dele têm efeitos mecânicos reais, tipo a Balada dos Heróis, que pode inspirar os aliados, ou a Canção da Festa, que talvez, sei lá, ajude em interações sociais ou a recuperar energia. Já o guerreiro elemental, ele se liga ao elemento água, ar, fogo, terra e ganha dons específicos. Essa ligação pode ter consequências na história, né? Fraquezas, afinidades. E os cavaleiros. Sim, a variedade de montarias é incrível. Dragões, grifos, leões e até ursos gigantes. Cada um com seus próprios atributos. Isso mostra uma abertura para o épico, para o inesperado, muito além do cavalo de sempre. Ursos de guerra? Adorei a ideia. E eu tô percebendo um padrão aqui. Não são só bônus em perícias, né? São sistemas próprios dentro da profissão. As canções do bardo, os dons elementais, as mecânicas das montarias. Imagino que isso se repita em outras de prestígio, tipo as esferas de magia do mago ou os rituais do ritualista que você mencionou. O livro fala também de receitas para artesãos e alquimistas, que precisam ser aprendidas de verdade, gastando XP para usar melhor, mais uma camada de investimento. Exatamente isso. O que a gente vê é um design que parece valorizar a profundidade e não só a simplicidade para as opções mais avançadas. Essas mecânicas únicas, sejam mágicas, marciais, sociais, e essa necessidade de justificar o acesso pela narrativa, junto com os pontos de privilégio, tudo isso sugere que cada passo na evolução de um personagem mais poderoso tem que ser conquistado, tem que ter um peso na história. E o mestre ganha ferramentas bem claras para poder gerenciar essa progressão toda. Certo. Então, para a gente amarrar aqui nossa exploração, a Anark RPG traz um sistema de profissões bem vasto, escalonado por prestígio. O grande diferencial parece ser essa conexão forte entre a mecânica e a narrativa para conseguir poder, usando desafios nas histórias e recursos como os pontos de privilégio para manter um equilíbrio. A evolução vira uma jornada mesmo, não só uma contagem de pontos. É bem ativo e ferramentas para lidar com o acesso ao poder num sistema com tanta opção, né? Fica então uma pergunta para a gente pensar, né? Como será que essa exigência de ter que justificar na história o acesso a profissões mais poderosas afeta a dinâmica ali na mesa de jogo? Será que muda a relação entre os jogadores e o mestre? Se a gente comparar com sistemas onde subir de nível depende quase só de ponto de experiência, é algo para se pensar ao jogar ou mestrar Anárquia, com certeza. Olá! Para quem curte RPG, criar personagem é legal, mas às vezes a gente só quer jogar, né? Hoje a gente vai dar uma olhada no material que parece que ajuda nisso. Uns trechos do Anarquia RPG, Livro dos Heróis. É um PDF que, olha, parece uma mão na roda. Exatamente. A ideia central é essa mesmo, ser um atalho, sabe? Para quem tem pouco tempo ou, sei lá, tá começando agora com Anarquia RPG. O livro traz 152 personagens jogadores, os PJs, né? Todos prontinhos no nível 1. É para acelerar mesmo o começo do jogo. Quase como tirar um coelho da cartola, como eles mesmos dizem, né? Tipo, chegou atrasado para a sessão, tá sem personagem, pega um ali e pronto, já entra jogando. A nossa análise aqui hoje é para tentar entender o valor real disso para quem joga Anark RPG. Isso. E também sacar um pouco a filosofia por trás, sabe?
agilidade, inspiração, mas sem prender ninguém. Os personagens vêm com uma ficha, um histórico básico, mas o livro deixa claro, tudo é flexível. Atributo, perícia, história, dá para mexer em tudo. O jogador ajusta, o mestre ajusta. E é bom lembrar que ele faz parte do sistema Anarquia, né? Ele complementa o livro negro, que é o de regras, e o livro dos PDMs, que ajuda o mestre com os outros personagens da história. Entendi. Entendi a ideia da agilidade. Mas, puxa, 152 opções. Como é que eles organizaram isso para não virar uma confusão? Olha, a organização é curiosa. Eles usaram o prestígio das profissões. Começa no baixo prestígio, aí vai para comum prestígio e depois prestígio. É interessante usarem prestígio, né? Talvez tenha a ver com a dinâmica social dos cenários do Anarquia, ou é só um jeito de agrupar os tipos de personagem? Baixo prestígio. Isso chama a atenção. O que a gente encontra aí? Imagino que não seja só o herói tradicional. Não mesmo. Tem uns contrastes bem fortes logo de cara. Tipo, você tem o adorador benigno, um cara com fé mesmo, que ajudar, com modificadores tipo fé, impulsividade, e do outro lado, o adorador maligno. Esse já vem de um lugar mais sofrido, é meio ressentido, usa a religião pra dar golpe, sabe? Os modificadores dele são outros. Prodígio da destreza, ódio de ricos arrogantes, e ele é até procurado. Uau! Bem diferentes mesmo, mas sobre o mesmo guarda-chuva de adorador. Isso já é interessante. E tem mais variedade além dessa linha religiosa? Ah, sim, bastante. Tem, por exemplo, o lutador de rua, aquele pra quem a violência é o ganha-pão, luta por grana. E aí tem também o brigão de bar. Cabeça quente, talvez meio sem noção, mas que protege os mais fracos, mesmo que já tenha ficha na polícia. Percebe? Mesmo num tipo parecido, as motivações mudam. Faz sentido. E essa variedade no baixo prestígio continua. Pelo que vi no material, tem uns tipos bem urbanos até meio marginais. Exato. A lista é grande. Olha só. Artista de rua. Pode ser músico, dançarina, bandido marginal renegado, um guerreiro das ruas mais pós-apocalíptico. Tem ocultista, que vai desde um garoto intrometido até membro de culto secreto. Punguista, sobrevivente tipo garoto da selva ou indigente. Trambiqueiro, que pode ser até um político da nova política. E até um vagabundo descrito como player de videogame. Nossa, essa diversidade logo de cara no baixo prestígio é bem marcante. Sugere que o Anarquia RPG talvez curta umas histórias mais pé no chão, ou com personagens mais cinzentos, né? Isso continua nas outras categorias. O que a gente vê em comum ou alto prestígio são só versões mais fortes desses mesmos tipos. Não diria mais forte só em combate, mas talvez com mais influência social, reconhecimento, sabe? Num comum prestígio, a gente pode pensar num mercenário mais rodado, um investigador particular, um artesão muito bom no que faz. Já no alto prestígio, aí sim, figuras como um nobre com poder, um cientista famoso, um líder religioso importante. A complexidade moral pode estar em todo lugar, mas o tipo de problema e os recursos que eles têm mudam bastante. O livro parece cobrir um espectro social bem amplo. Entendi, a gama é grande. Mas bom, a gente sabe como o RPG funciona, né? Uma campanha pode precisar de um personagem nível 0, ou ele evolui rápido. Quão flexíveis são esses PJs prontos na prática? Lembro de sistemas que adaptar um personagem pronto dava quase o mesmo trabalho que fazer um novo. Olha, aqui a flexibilidade parece ser chave. O livro mesmo diz, quer nível 0? Tira a pontuação do nível 1. Precisa evoluir? Usa as regras normais do sistema. As historinhas deles são mais gerais de propósito para encaixar em vários cenários. Não tem lista de itens, porque isso varia muito, né? Depende da campanha, do mestre. E um ponto importante, eles não têm nome. A ideia é o jogador batizar, criar o vínculo mesmo, personalizar aquele ponto de partida. Então, para amarrar a ideia, o livro dos heróis não é só um catálogo. É mais um acelerador de jogo, um kit de ferramentas bem completo para quem joga Anarquia RPG. Exatamente isso. Valoriza o tempo do jogador, mas sem tirar a chance de personalizar.
Dá um ponto de partida concreto, com uma variedade bem legal de arquétipos, inclusive esses mais complexos, meio ambíguos, já ali na base da pirâmide social que o Prestígio sugere. A gente viu de tudo um pouco, né? De adorador a hacker iniciante, passando por sobrevivente e até político. Isso deixa a gente pensando numa coisa interessante. Se o sistema já oferece essa riqueza, essa ambiguidade até nos personagens de baixo prestígio, como será que fica a interação entre personagens de diferentes níveis de prestígio na mesa de jogo? Será que o sistema incentiva explorar essas tensões sociais? Ou formar umas alianças inesperadas entre gente que, assim, de primeira não teria nada a ver? Fica aí uma coisa pra gente pensar na próxima aventura. Olá! Para quem mestra RPG, quantas vezes a preparação de personagens do mestre, os famosos NPCs, né, consumiu aquele tempo precioso? Nossa, nem fala. Um tempo que podia ter ido pra trama, pra outras coisas. Exatamente. Hoje vamos explorar um material que, olha, promete ser um atalho para isso. O livro dos PDMs, do Sistema Brasileiro Anarquia RPG. Isso mesmo. A proposta dele é bem direta. Oferecer um catálogo de personagens prontos, os PDMs, e, além disso, um método para equilibrar os desafios no jogo. Então a nossa ideia aqui é investigar como esse livro funciona na prática, sabe? E quais as ideias mais valiosas que ele traz para a mesa de jogo. Legal. Então, vamos direto ao ponto. O Anarquia RPG é conhecido por ser bem versátil, né? Para qualquer cenário, praticamente. Sim, essa é a fama dele. E esse livro entra como um recurso focado nesses personagens do mestre. A intenção, assim, declarada é bem clara. Poupar o mestre daquele trabalho braçal de criar ficha atrás de ficha. Exato. Ele se posiciona como um complemento ao livro negro, que é o manual de regras principal, e também ao livro das profissões. Certo. E olha, não são só estatísticas frias, não. Ele traz personagens com níveis de progressão, dá sugestões de variações, Ah, interessante. cobre um espectro bem amplo, desde o cidadão comum, passando por tipos mais marginais, como criminosos, cultistas, até figuras de mais destaque. E o interessante que você mencionou foi essa ideia de progressão. Quer dizer, não é só pegar a ficha pronta e usar. Acabou. Não necessariamente, né? O livro mostra como esses personagens evoluem. Isso dá ao mestre uma base para alterá-los ou, sei lá, avançá-los na campanha. Por exemplo, com alguns ajustes como adicionar os pontos heróicos, que são aqueles recursos especiais do Anarquia, né? Um PDM comum pode virar um aliado importante para os jogadores. Ou até um antagonista recorrente, imagino. Exatamente. Um vilão que cresce junto com a campanha. Ah, entendi. Então ele não engessa o personagem, dá tipo uma linha de desenvolvimento. Isso. Mas aí fica aquela dúvida, né? Será que ter essa facilidade toda não leva um mestre a simplesmente pegar o pronto? Perde um pouco daquele toque pessoal na criação? É um ponto válido, sim. Acho que o livro tenta equilibrar isso, sabe? Ao mostrar a lógica da progressão, ele meio que convida a personalização. Faz sentido. É mais um ponto de partida robusto do que, tipo, uma solução final engessada. A liberdade de adaptar ainda é central. O que, aliás, conversa bem com a filosofia do próprio sistema Anarquia. Falando em sistema, uma das dores de cabeça de muito mestre é balancear os encontros, né? Putz, com certeza. Às vezes o grupo passa por cima como um rolo compressor, às vezes é um massacre inesperado pro lado dos jogadores. O livro tenta resolver isso, certo? Sim, e essa talvez seja uma das ferramentas mais, assim, práticas que ele oferece. Tem uma mecânica para calcular o poder do grupo, dos jogadores, e comparar com a dificuldade do desafio dos obstáculos. E esses obstáculos podem ser inimigos, mas também outras situações, né? Entendi. E como funciona esse cálculo na prática? É muito complicado? Olha, não é super complexo. O poder do grupo leva em conta o nível dos personagens jogadores e também o prestígio da profissão deles. Prestígio? Como assim? É uma classificação: baixo, comum, prestígio, elevado, alto. Basicamente, indica o nível de influência, recursos ou especialização daquele arquétipo no mundo do jogo. Ah, tá. E tem até multiplicadores diferentes dependendo do foco da profissão, se é mais místico, mais focado em combate ou social.
E cada PDM no livro já vem com o valor de desafio calculado, seguindo uma lógica parecida. E aí é só comparar os números, tipo, poder do grupo é 100, desafio dos inimigos é 50, então é fácil. Exato, essa é a ideia. A referência que o livro dá é essa. Desafio 50% do poder é fácil, 100% é médio, 150% é difícil, 200% já é muito difícil. Nossa, isso dá uma régua bem útil pro mestre, hein? Com certeza. Imagina a cena. O grupo vai explorar uma ruína antiga, o mestre pega os PDMs que planejou para lá, soma o desafio deles e compara com o poder do grupo. Ajuda muito a evitar aquelas situações frustrantes de desbalanceamento gritante. Sim, sim. Mas o mais interessante, na minha visão, é que o próprio livro adverte. Use isso como um guia, tá? Não é uma fórmula matemática inflexível. Ah, bom saber. Ele reforça que nem todo desafio é combate. A inteligência, a lábia, a negociação, tudo isso conta. No Anarquia, a experiência vem de superar o desafio em si, não necessariamente de eliminar o oponente. Entendi. A mecânica de poder e desafio serve mais para calibrar a tensão, então. Perfeito. É para calibrar a atenção, não para ditar a única solução possível para o encontro. Faz todo sentido. E, além dessas mecânicas, a variedade de personagens parece ser um ponto forte também, pelo que você falou. Sem dúvida. Só para ilustrar, na categoria mais baixa, a de baixo prestígio, nossa, a gama é enorme. Tipo o quê? Vai de arruaceiros e punguistas até cultistas e sobreviventes de naufrágios, por exemplo. Mostra uma granularidade bem legal para povoar o cenário com gente comum e nem tão comum assim. Caramba! E tem até notas sobre como vícios, tipo o alcoolismo ou outras dependências, podem impactar as características do PDM. Que detalhe! Essa variedade com as progressões que você mencionou, o autor até comenta, né? Que baseou em cerca de 1000 pontos de experiência simulando uns 25 a 28 anos de vida do personagem. Isso ajuda a criar um mundo mais vivo, não? Exatamente. Dá profundidade e verossimilhança para o cenário. Oferece figuras que parecem ter suas próprias histórias, mesmo sendo coadjuvantes na aventura principal dos jogadores. Parece que eles não surgiram do nada só para aquele encontro. Pois é. E no final das contas, o próprio autor, o Eniomar Ortiz Munhoz, deixa um recado sobre como usar o livro, né? Sim, ele usa uma metáfora ótima. Diz que o livro deve ser uma catapulta para a criatividade do mestre e não uma muleta. Gostei disso. Catapulta, não muleta. É um incentivo claro para adaptar, modificar, criar em cima do material que está ali. Não é para usar só como está, copiar e colar. O que reforça de novo aquela ideia de que o Anarquia RPG busca ser um sistema flexível nas mãos de quem está narrando. Perfeitamente. As ferramentas estão ali para auxiliar, para inspirar, mas a palavra final e principalmente a faísca criativa ainda são do mestre. Então, resumindo aqui nossa análise, o livro dos PDMs parece ser um recurso bem prático para quem mestra Anarquia RPG. Ele agiliza a criação de NPCs, o que é ótimo. Sim, economiza um tempo danado. Dá uma ferramenta útil para balancear os desafios, mas sem tentar tirar o controle criativo das mãos do mestre. Exato. E aí fica a reflexão final, talvez. Até que ponto ter acesso a um vasto leque de personagens prontos e um sistema de desafio mais estruturado? Até que ponto isso altera a dinâmica de preparação de uma campanha? Boa pergunta. Será que isso libera o mestre para se aprofundar mais na narrativa, nos plots, nos mistérios? Ou existe o risco de, se for mal utilizado, acabar gerando encontros um pouco padronizados demais? Pode acontecer. É algo interessante para cada mestre ponderar, né? Ao decidir como e o quanto incorporar esse tipo de recurso na sua mesa. Olá! Vamos explorar hoje um material bem interessante sobre o sistema Anarquia RPG. O foco vai ser em 2 edições da revista Anarco-RPGista, a número 0 e a número 1. Vamos usar os trechos que a gente tem para entender o que elas trazem, né? E como elas se encaixam aí para quem quer conhecer o jogo. Exato. A ideia é olhar o conteúdo, claro, mas também como funciona o acesso a esse material. Principalmente para quem está começando, sabe? Decidindo se vale a pena entrar nesse universo do Anarquia RPG. Perfeito. Então vamos pela número 0 primeiro.
Pelo que eu vi, ela é meio que a porta de entrada, né? Uma amostra grátis que tá lá no site deles, do Anarquia RPG. É isso, para testar o formato e apresentar o sistema. Isso mesmo. E olha, para quem está começando, o valor disso é grande. A edição 0 dá uma visão geral do que é RPG, fala dos benefícios e introduz as mecânicas básicas ali do Anark. O mínimo que você precisa saber, como eles chamam. Uhum. E o mais legal, eu acho, já vem com uma aventura pronta. A Ameaça do Cavaleiro, com personagens, itens, e também um guia para a sessão 0. Sabe, aquela conversa inicial importante para alinhar tudo? Sei, fundamental. Personagens, limites. Pois é. Então é um pacote inicial bem completo e de graça. Ajuda a pular aquela parte só de ler regra e ir logo pro jogo, né? Faz todo sentido, quebra a barreira inicial. Agora, vamos para número 1. Essa já muda um pouco, né? O tema é Apocalipse Zumbi. E um detalhe que achei bacana foi a própria comunidade que escolheu esse tema. Mostra que o pessoal participa. Sim, isso é bem legal. Mas o acesso é diferente, né? Apesar de ser gratuita também, ela não tá lá no site aberta como a 0. Como funciona isso? Então, aí entra uma estratégia diferente. A edição 1, mesmo gratuita, fica num drive compartilhado. E para ter acesso a esse drive, você precisa ser membro da comunidade anarco-RPGista. Ah, entendi. E para entrar na comunidade? Precisa ter comprado o livro principal, o livro negro. Depois da compra, eles mandam um convite por e-mail para a comunidade. Certo. Aí lá dentro você acessa a revista 1 e outros materiais. O conteúdo dela reflete isso, né? É mais aprofundado no tema de zumbis, com aventuras como Sobreviva se for capaz, adaptações tipo Last of Us, regras adicionais de evolução. Entendi a lógica. É um benefício para quem investiu no livro base, digamos assim. Exatamente. Funciona como um conteúdo exclusivo para quem já faz parte do grupo mais engajado. Mas aí fica a pergunta, né? Não tem um risco de afastar alguém que talvez se interessasse muito pelo tema de zumbi, por exemplo, mas ainda não está pronto para comprar o livro todo? Olha, é um risco sim. É uma aposta que eles fazem, né? Por um lado, filtra quem está mais comprometido, por outro, pode ser uma barreira inicial para alguns. Mas pensando no RPG independente, essa estrutura escalonada faz sentido. Você atrai com o gratuito a revista 0 e tem também o PDF Jogo Rápido. Ah, sim, tinha esquecido desse. Ele também é gratuito. Sim, também gratuito. É um resumo bem rápido das mecânicas básicas. Então, eles se complementam. O Jogo Rápido te dá o essencial da regra. A revista 0 pega isso e te dá contexto, o que é RPG, sessão 0 e o mais importante, uma aventura para usar as regras. Entendi. Então a sequência para quem está zerado seria Jogo Rápido, para entender a mecânica, Revista 0, para jogar a primeira vez. Isso. E aí, se gostar, a pessoa decide se compra um livro negro e com o livro vem o acesso completo às regras básicas, simplificadas, avançadas, vários cenários e o acesso à comunidade. E dentro da comunidade, conteúdos como a revista Anarco-RPGista número 1. Exato. Conteúdos exclusivos que são um bônus, um incentivo para quem apoia o projeto comprando o livro principal. Equilibra o acesso gratuito com a sustentabilidade do jogo. Ok, ficou bem claro agora. Resumindo então, a revista Anarco-RPGista número 0 é aquele primeiro contato gratuito aberto no site, para experimentar. Já a número 1, com temas escolhidos pela galera, tipo Apocalipse Zumbi, também é gratuita, mas o acesso é diferente. Precisa comprar o livro negro para entrar na comunidade e aí sim acessar o drive onde ela fica. Perfeito. Essa estrutura, e isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Como esse modelo que mistura uma amostra grátis com um conteúdo mais fundo e comunitário, mais ligado a uma compra, como isso influencia a decisão de alguém de entrar num sistema novo. E mais, como isso afeta o engajamento e a lealdade dessa pessoa com o jogo a longo prazo. É uma dinâmica curiosa essa de construir comunidade em torno de um RPG independente. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num cenário de RPG bem interessante, o Anarquia. Ele faz parte do sistema Anarquia, RPG, mas o material diz que dá para adaptar para outros sistemas, né? Isso mesmo. E o legal é que o livro base do cenário é gratuito, uma forma de divulgar tanto o sistema quanto o hobby do RPG em si. Uma boa estratégia.
E o cenário em si, ele propõe o que exatamente? Bem, ele cria um universo bem detalhado para jogar aventuras distópicas, apocalípticas. Foca muito na sobrevivência depois que a civilização entra em colapso, sabe? Entendi. E tem uma estrutura temporal, né? São 3 fases, começando ali pelo fim do século XX. Exato. Temos o pré-apocalipse, depois o apocalipse em si e, finalmente, o pós-apocalipse. A ideia é traçar uma linha do tempo alternativa bem longa. Perfeito. Então, nossa conversa hoje vai seguir essa linha. Vamos explorar cada período, ver os pontos-chave e entender como esse cenário imagina o fim do mundo. Começando pelo pré-apocalipse, então, onde tudo começa a dar errado. Isso. O ponto de partida é que a realidade do cenário se separa da nossa lá pelo ano 2000. Lembra do bug do milênio? Que aqui não foi grande coisa. Sim, foi mais alarde do que problema real, né? Pois é. Lá no cenário, ele causa falhas sérias nos sistemas. É o primeiro dos pontos de anarquia, eventos que começam a minar a estabilidade global. Ah, entendi. E essa instabilidade só piora entre 2012, certo? O material fala de terrorismo, tipo 11 de setembro, crises políticas, energéticas, ambientais. Exatamente. Uma contagem regressiva para o caos. Mas tem um elemento bem peculiar nesse período, que é a ciência do mal. Ciência do mal. Isso soa sinistro. O que seria isso? Em meio a esse caos todo, o cenário introduz experimentos secretos. Coisas como drogas emocionais para manipular o povo, lavagem cerebral, assassinos programados Nossa, e até a criação de transhumanos. Ultra, meta, hiper, cyber-humanos, cada um com suas modificações. Já começa a questionar a ética e o que é ser humano antes mesmo do apocalipse chegar de vez. pesado. Quer dizer, não é só um colapso social e político, tem essa degeneração interna quase. Fabricada? Precisamente. E é nesse caldeirão que começam a surgir os sinais dos 4 cavaleiros do apocalipse. Ah, como assim? A peste surge como epidemias cada vez piores. O vírus da ira, que é literalmente usado como arma biológica. A fome, com o colapso ambiental, e a morte. Essa se manifesta com mortos-vivos. Mortos-vivos, já nessa fase. Sim, resultado de uma suposta cura milagrosa de uma tal igreja da salvação final. Bem sinistro, né? E tudo isso com uma tecnologia ainda parecida com a nossa do início dos anos 2000. Caramba! Um prelúdio bem sombrio para o que vem depois, o Apocalipse. Dezembro de 2012 é a data-chave, pelo que entendi. Exato. É o gatilho final, uma terceira guerra mundial nuclear. E muito rápida. Dura só uma semana. Mas, olha, elimina 99% da humanidade. Uma semana. É devastador. E aí, os 4 cavaleiros se manifestam para valer. Com certeza. A peste vira pandemia global. A guerra é a anarquia total mais a guerra nuclear. A fome é o colapso ecológico completo. E a morte é o próprio holocausto nuclear e a praga zumbi generalizada. Terrível. A sobrevivência se torna a única coisa que importa, imagino. Ou na superfície radioativa ou nos abrigos subterrâneos. Isso. Esse cenário detalha vários tipos de abrigos. Improvisados, temporários, de longa duração, até permanentes. Os melhores, claro, ficam com restos de governos, militares, corporações. E imagino que surjam outras facções no meio do caos. Sim, muitas. Aquela igreja da salvação final volta com um papo de arrebatamento tecnológico. Surge um culto do juízo final, mais fanático ainda. E claro, terroristas, gangues, milícias, saqueadores. O caos completo. E, para piorar, começa uma era do gelo nuclear. Exato. Um inverno global radioativo. O planeta muda, a vida muda. Surgem mutações na fauna, na flora. O cenário até tem um bestiário com coisas tipo baratas carnívoras, cães da neve, corvos agouro. Que criativo e macabro! Mas a história não acaba aí, né? Tem o pós-apocalipse. Não acaba. O cenário avança bastante no tempo. Centenas, talvez milhares de anos depois, quando essa era glacial radioativa termina. Como é o mundo nesse futuro distante? Irreconhecível. A geografia pode ter mudado, a tecnologia regrediu muito nível tribal ou medieval na maior parte. Mas existem focos de tecnologia antiga preservada.
Preservada por quem? Grupos como os engenheiros que guardam esse conhecimento. Mas o mais impactante talvez seja a própria humanidade. Ela se diversificou muito. Como assim? Que tipos de humanos existem? Olha, a fonte descreve vários novos povos. Tem os primitivos, que seriam os humanos base, os adaptados, descendentes dos abrigos, os filhos da aurora, que se acham superiores, os radianos, resistentes à radiação, os radiantes, que têm poderes psíquicos. Radiantes. Com poderes? Sim, psíquicos e luminescentes. Tem também os novos apocalípticos, que evoluíram dos cultistas lá do início. É uma variedade enorme, uma tapeçaria humana totalmente nova. Fascinante. E a fauna e flora também mudaram completamente, imagino. O foi-cigarra, coisas bem alienígenas, nascidas das cinzas do mundo antigo. Uau! Olhando todo, então, o cenário Anárquia parece bem rico, né? Dá para explorar o colapso, a sobrevivência, a reconstrução, em épocas bem diferentes. Exatamente. Permite campanhas com tons variados. Terror de sobrevivência, ação pós-apocalíptica, drama social de reconstrução. E o fato de ser adaptável para outros sistemas é um bônus. Com certeza, parece uma ferramenta bem versátil para quem gosta de futuros sombrios no RPG. E essa viagem toda pelo cenário deixa a gente pensando, né? Sim, deixa uma reflexão. Diante desse caos todo, da mutação, da luta brutal para sobreviver, o que define a humanidade, afinal? Exato. Como aquelas criações da ciência do mal, ou esses novos povos e criaturas pós-apocalípticas, desafiam nossa ideia do que é ser humano. Fica aí a pergunta, né? Para cada um pensar a respeito. O que resta da humanidade quando tudo desmorona?